Ai, gente, o mundo tá pegando fogo e Deus mostrou tudo pra nós. Então, olha só. Tô toda de preto hoje, né? Fui tomar banho, meu cabelo molhou numas partes, nas pontas que não vou nem mexer. Deixa assim. Então, olha só, gente. O, o que nós vamos tratar aqui hoje? Fazer a connection com as coisas que Deus revelou para nós continuarmos orando, porque as coisas já estão acontecendo e Deus mostrou. Mas vocês que são novos aqui, estão comigo, vocês têm que saber que Deus mostrou. Então vamos lá. Eu li ali, eu recebi um post falando do Carvajal. Gente, o presidente Donald Trump, o Deep State, eu quero fazer uma correlação aqui para vocês entenderem que a Sun Tzu conhece o teu potencial, conhece os teus inimigos e conhece o terreno que você está lutando. Então, o que essa esquerda mundial pensa? Por exemplo, a China, ela, ela, ela tem, vamos falar assim, de uma maneira grosseira, ela tem os títulos da dívida pública dos Estados Unidos, mas são acordos, mas ela tem um meio de ficar ali, ó, fazendo uma negociação. Então, os governos, todo o sistema, ele tem essa cartinha na manga, para tipo assim, ó, não é bem assim não, baixa a tua bolinha, tá entendendo? Só que na conjuntura atual hoje não existe isso. Os Estados Unidos, com essa direita que nós conseguimos formar no mundo, e eu quero que você entenda, para você não ser enganado por aí, tá? Porque você tem que separar bem uma coisa, que está escrito na Bíblia Sagrada, que o meu papel é fazer a connection para vocês com a Bíblia Sagrada. Então, veja bem, essa direita que está aí, que surgiu, ela surgiu por causa da fé em Cristo. Ela surgiu por causa da fé em Deus. Por exemplo, quem é o grande intelectual brasileiro que merece uma estátua? Que nem o Renato Gaúcho queria uma estátua. Que merece uma estátua, como eu digo, que formatou uma consciência dentro das instituições brasileiras que você não estava vendo, porque isso aí, infelizmente ainda, no topo, a intelectualidade brasileira, ela é minoria. Então, essa intelectualidade brasileira cristã, cristã, entra católicos, quem crê em Cristo? Hello! Então, essa geração cristã foi formada por um ex-comunista, Olavo de Carvalho. Hello, hi, welcome in my life. Então, olha só, continuando. Here in Brazil, yes. Oh, sorry. Então, gente, olha só. Os estrangeiros entram aqui e eles entram porque eles me veem no vídeo e acham bonita. E daí, ou estranha, que eu tenho uma beleza estranha, bonita, um monte de coisa. Então, só que eles não entendem português. Então, mas eles começam a me elogiar como, você é linda, você, tá entendendo? Então, olha só.
Hello, good morning. Então, olha só, vamos ligar aqui que eu tenho que passar essa linha de raciocínio para a gente orar. Ai, deixa eu colocar aqui meu carregador, viu? Senão eu esqueço. Eu compro as paradinhas e esqueço. Então, gente, olha só, hoje é muito importante essas lives nesses dias aí. Por quê? Porque tudo que está acontecendo, Deus revelou. Glória a Deus. Nós estamos colhendo os frutos das nossas orações. Tá entendendo? Nós estamos colhendo os frutos das nossas orações. Tudo que está acontecendo é a mão de Deus poderosa. Hello! Cheio de estrangeiro aí. Então, gente, hi, hello. Então, olha só, vamos lá. Senão eu vou ficar dando hello aqui, não vou falar o que eu tenho que falar aqui hoje para nós orarmos. Então, veja bem. O Alexandre de Moraes, ele e este STF e este governo, eles chegaram ao poder por corrupção. Então, o povo não os escolheu. Eles chegaram no poder porque eles usurparam o poder. E o presidente Donald Trump, nos Estados Unidos, também sofreu isso lá. Porque esta geração que está aí, oh, thanks. Então, esta geração que está aí, ela foi gerada, gente. Eu conheci o Olavo de Carvalho, tá? Em 2000. Então, vejam, ele... Hello? Oh, sorry, Ukraine. War in your country. Oh, my God. Oh, my God. E na Ucrânia, gente, só dá uma pausa aqui. Na Ucrânia, eles estão raptando. O Zelensky está raptando jovens de 14, 15, 16 anos para levar para a guerra. Aí, daí tem gente que fala, ai, que horror. Hoje eu vou comentar isso com meus alunos, né? Porque a esquerda coloca uma mentalidade neles contra o Elon Musk, contra todo esse processo que está acontecendo no mundo, só que com a tecnologia que nós temos no mundo hoje, é inadmissível. Esses jovens na Ucrânia estão morrendo, os coitadinhos morrendo, jovens, porque a guerra é cruel, gente. Então, a palavra de Deus fala que é para você entrar em acordo antes, tá? Porque você não sabe o que vai dar lá na frente. Então, hoje aqui, eu vou falar várias coisas que eu soube já. Tentaram matar o Trump, o, 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 o Putin. Deus mostrou aqui que iam tentar matar eles, ó. Tentaram e Deus deu um livramento. Foi Deus que deu o livramento para ele. Só que agora o Putin está furioso. Mandou, gente, ele vai fazer alguma coisa. Mandou os blindados. Olá, que tal? Um rato. Sim, eu te entendo. Então, olha só, ele mandou os blindados cercarem o Kremlin. Gente, vai dar coisa nisso aí. Porque o que está acontecendo? Já. Que Deus lhe bendiga. Muito gusto. Thanks. Ok. Graças. Tô confundida aqui. Graças. Então, olha só, gente, o que está acontecendo? Hoje, ó, as notícias que vão correr no mundo hoje,
que o Trump, o Putin, se... Graças. E, então, ó, vou misturar as línguas aqui, ó. Então, o, o, o Donald Trump, tá, está indo para lá, porque Deus, todo o tempo que eu orei, gente, esses anos, eu falei ali, gente, o fim da história é no Oriente, tá? Então, nós aqui, que Deus me mostrava, tipo assim, ó, a carta de Mackinder, nós somos a resistência. Argentina, Estados Unidos, Brasil, Israel e entra o Putin ali. Por quê? Porque o- os russos são cristãos ortodoxos. Então, o que a Bíblia Sagrada promete e profetiza em Apocalipse, nós estamos vivendo hoje. Então, Mateus 24, várias passagens lá de Daniel, a gente já fez essa connection, gente. Então, nós que estudamos a Bíblia Sagrada e que somos cristãos verdadeiros, nós sabemos o que vai vir agora e já estamos confrontando. É real. Acorda aí, é verdadeiro, tá? E Deus tem revelado o que vai acontecer. Hello, Gideão. Então, veja bem, tá? Nós estamos num momento, mas pelo que Deus me mostrou, quando eu estava em EQM, que eu fui vítima da peste, fiquei entubada, eu sobrevivi àquilo ali, eu tive uma EQM lá. E Deus, o Espírito Santo de Deus, na imagem de Cristo, porque Cristo está lá no altar, do lado, assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Então você tem que entender como é que funciona o cristianismo. Quem está aqui na terra, tá? Quem está aqui na terra, nos ensinando, nos revelando, nos consolando, é o Espírito Santo de Deus. Então, o Espírito Santo de Deus, quando eu estava lá, hello, good morning, Cláudio, quando eu estava lá, ele me mostrou quando que vai ser a guerra. E ele usou algo que não existia, que era o meu neto, gente. Ele me mostrou que a minha nora iria engravidar e me daria um neto, homem, que é o Theo. Olha só. Então, esse meu neto é o sinal para mim, que Deus me mostrou ele no futuro. Tá entendendo? Então, quando estiver acontecendo isso com meu neto, vai acontecer a guerra. Que Deus me dê um sinal de quando a guerra vai acontecer, que é a grande terceira guerra mundial. Agora, o que está acontecendo são os preparativos. Então, eu tenho falado aqui para os senhores, a guerra já começou? Já. Só que a guerra híbrida, que são essas negociações, me mostrou. Flávio, você está aqui sempre, você não ouve o que eu falo, porque a tua mente é contra mim. Sempre eu falo isso. Eu já contei essa história várias vezes. Eu volto porque tem gente nova chegando para eles entenderem a connection de onde eles estão, tá? Deus não. Quem me mostra é o Espírito Santo de Deus. Oh, hello, Tim. Good morning. Hello, bom dia. Então, gente, olha só. Eu vou fazer uma live mostrando as visões uma atrás da outra e vou colocar o título ali, o resumo de todas as visões que Deus me deu nesses últimos anos, tá? Então, veja bem. Então, olha só. Ai, o Flávio nem vem com discussão,
teológica aqui, tá? Que a gente está lá na frente, a gente está com o Espírito Santo nos ensinando, nos revelando, nos convencendo da justiça, do juízo e da verdade, tá? Porque se não for o Espírito Santo aqui na Terra, gente, não tem graça viver. Que é o que está acontecendo com as pessoas aí. As pessoas estão o quê? Com depressão. Por que que essas pessoas estão com depressão? Porque elas são sensíveis, porque elas lutam, lutam, acordam de manhã, que nem nós estamos acordando, vamos trabalhar, passa ano, passa dia, passa segundos, passam minutos e a vida não muda. Então, e vem a filosofia, e vem a música, e acontecem todas as coisas nessa terra, e as coisas estão evoluindo para quê? Para pior, e não para melhor. Então, as pessoas já estão caindo na realidade que essas verdades que estão aí são mentiras, enganam, e é o que nós ensinamos vocês. Nós falamos para vocês a verdade dos fatos e eu faço a connection deles todos com a Bíblia Sagrada e com as visões que o Espírito Santo de Deus me dá, tá? Então, tudo que está acontecendo aí, o Espírito Santo de Deus já me mostrou. Entenderam? Então, olha só. É claro que a verdade é a Bíblia. Ela é a verdade da cultura dos povos que seguem a cultura cristã judaica, que é diferente do indiano, que é diferente do chinês. Então, se você quer se enganar, você apoia essas decisões e esses líderes que estão seguindo esse caminho. Agora, nós, pelo acordo na lei de César, que é a lei dos homens, temos convenções, acordos de respeito mútuo, de amizade entre os povos, as nações, e o cristianismo defende isso. O que que ele defende? Ama teu próximo como a ti mesmo. Adora o Senhor teu Deus acima de todos os deuses. E aí é que pega a guerra entre os povos, a discussão, a adversidade. Por quê? Porque os radicais dos deuses pagãos e os radicais que não aceitam Cristo, eles querem que a gente adore Deus do jeito deles. Então, eles entram dentro das nações, impõem o seu sistema, impõem adoração ao seu Deus. E é essa a realidade que nós estamos vivendo hoje na Terra. Então, isso reflete em quê? Na lei de César, via comunismo e socialismo, que é horrível, terrível para a humanidade. Então, hoje as pessoas estão vendo que o que Adam Smith escreveu é certo, só que ele fala ali, aquele sistema que está ali funciona se você tiver o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Israel com Cristo. Ah, entenderam a pegadinha? Sem o cristianismo, o capitalismo é cruel. E Adam Smith escreveu isso. Ele escreveu que precisa praticar, ama teu próximo como a ti mesmo e vigiar e orar, dar a César o que é de César, dar a Deus o que é de Deus, porque o coração do homem é eternamente corrupto. Tá lá, Adam Smith escreveu isso, na Riqueza das Nações. Então, e ele admite que o capitalismo não é o melhor sistema, mas é o menos pior dos piores. Menos pior que o comunismo. Então, ele é o melhor sistema. Está lá, está escrito isso em Adam Smith. A Riqueza das Nações. E a humanidade chegou à conclusão disso agora.
Então, essa transição que nós estamos passando da nova ordem mundial é que foi desde Marx, eles vêm lutando, e onde que era o, o, o máximo deles? Chegar no poder e comandar os Estados Unidos da América, que é a nação mais rica do mundo. E o que que eles fizeram? Deixa eu ver o que que ele está falando aqui. Não, não distorço, não. Sabe por quê, Flávio, que eu não distorço as escrituras? Porque eu vivo e pratico ela, tá? Eu vivo e pratico ela e eu tenho o Espírito, a autoridade dada, assinada embaixo pelo Espírito Santo. E quem me revela as coisas é o Espírito Santo. Agora, quem vem me afrontar aqui não fala em nome do Espírito Santo, fala Deus falou. Ah, aí qualquer um fala Deus falou, até o diabo fala. Agora, usar o nome do Espírito Santo é pecado que não tem perdão. Aí todo mundo, ai, não vou correr esse risco. Ah, fala sério. É isso. Então, gente, olha só. Voltando. Eu tô feliz, gente, sabe por quê? Porque eu tô cheia de preocupações na cabeça de coisas que eu tenho que fazer hoje, mas estou feliz porque Deus está provando que Ele me revelou tudo, porque é Deus que prova. Então, porque Ele faz as coisas acontecerem, entendeu? O profeta, ele, a pessoa que tem o dom de profecia, que tem o dom de visão, ela, ela, ela não fica preocupada se o dom é original e é verdadeiro de Deus. Você não fica preocupado em querer fazer as coisas acontecerem ou querer descobrir os segredos das coisas. Não, você é feliz, você é livre, porque isso é papel do Espírito Santo. Entende? Eu quero que vocês entrem nessa vibe do que eu falo aqui para vocês, tá? O Espírito Santo, Cristo envia ele quando você aceita ele como Senhor e Salvador. E o Espírito Santo é que revela, é que ensina, é que convence da justiça, do juízo, da verdade. E o Espírito Santo, que é o nosso consolador nessa terra. Então, quem realmente tem o Espírito Santo e e o que acontece na vida dele? É Deus que faz, que são aquelas, os justos, os que choram serão consolados, os misericordiosos receberão misericórdia, os puros verão a Deus. Então, para Deus, Ele que sonda o nosso coração e diz e te considera puro para Ele poder ver as coisas de Deus. Tá entendendo, gente? Então, isso aí é um privilégio que você tem aqui na Terra por causa da tua obediência, da tua intimidade com Deus, do teu relacionamento íntimo com Deus. Porque para essas coisas acontecerem em você, Deus coloca você num nível e num padrão de vida e de santidade e de pureza. Então, eu tenho ensinado aqui para os senhores, para você ser santo, é só você aceitar Cristo como Senhor e Salvador, porque Ele te santifica. Por isso que na Bíblia diz, sede santos, porque eu sou santo. Então não tem como nós nessa terra, num mundo que jaz no maligno e que diz que nós somos eternamente pecadores, você ser santo por você mesmo. Então nós precisamos da ação, aceitar a Cristo como Senhor e Salvador. Então, gente, é o mais importante nesses dias sobre a parte religiosa que eu tenho dito para vocês. Aceitem a Cristo como Senhor e Salvador, porque o sistema que está aí, ele já foi decidido, ele já foi construído, tá?
para matar milhões de pessoas, diminuir a população da Terra. E a Terra vai ter a sua população diminuída. Você está sendo selecionado. Por isso que eu tenho dito para vocês. E a seleção, existe a seleção do mundo da lei de César. Que Deus, vocês têm que botar isso na cabeça de vocês. Deus permitiu assim. E eu tenho usado o exemplo da Bíblia Sagrada para mostrar para vocês. O reino que começou da cabeça de ouro de Nabucodonosor e que hoje nós somos os pés. Então, hoje o Império Romano chegou ao fim, chegou nos pés. E está escrito na Bíblia Sagrada isso. Está escrito que o povo de Deus voltaria todo para o Oriente e que a história é lá ao final, a guerra do Armagedon. Então, o povo está escrito na Bíblia, você não pode lutar contra isso. Então, nós estamos vendo acontecer profecias de Isaías, profecias de Daniel, profecias de Malaquias, dos profetas menores, Abacuque, aquela gente toda ali, Zacarias, que teve a visão também. Então, tudo está. Então, tem estudiosos que estudam a Bíblia Sagrada e estão. O mundo sabe disso, gente. Que a história. E daí a literatura, que eu venho fazer a connection aqui para vocês. A literatura diz. Daí eu cito as obras aqui para vocês e trechos dela. Francis Fukuyama escreveu A História Chegou ao Fim. Então agora você está vendo crianças, jovens sendo raptados na Ucrânia para irem para frente de guerra, enfrentar robôs, porque os drones são robôs. Quem está dirigindo aquele drone não vai morrer. É muita injustiça. Daí aí o Elon Musk está lá fazendo robôs. Glórias a Deus, porque ele vai colocar esses robôs na frente de guerra, não vai ser mais o homem que vai morrer. O mundo mudou, é a bem-vindo à nova ordem mundial. É como a bomba que foi criada. Ela não foi criada para ser uma coisa negativa. Ela foi criada como um meio de enriquecimento do urânio. São as pesquisas que o homem vai fazendo. Ele vai pesquisando e acaba usando aquilo ali para o lado do mal. Tanto que o Oppenheimer, esqueci o nome dele aqui, o da bomba, que criou a bomba, ele não queria, ele fez o cálculo lá da distância que o avião teria que estar para a bomba ser lançada, para o efeito dela não atingir tanta gente. Então, ele sabia tudo e ele orientou. Mas morreu o presidente dos Estados Unidos, o Truman, e assumiu o outro no lugar. E o outro deu a ordem. Não, nós temos que mandar uma mensagem para o mundo. É a tal da mensagem, que é o www. Incrível, gente. As coisas funcionam assim. Então, hoje, nós estamos vivendo uma nova ordem mundial. Eu tenho sempre avisado para os senhores aqui, não tem volta. Isso aí já vem mais ou menos, praticamente, desde a Segunda Guerra Mundial, que George Orwell escreveu o livro, tá? 1984, o grande Big Brother.
que é o controle mundial. Então, quando George Orwell escreveu esse livro, ele já mandou porque eu falo aqui para vocês, os escritores, a literatura, os filósofos, eles estão na frente analisando tudo. Nem todos que têm a cultura enganjada, a literatura enganjada. O que é isso? Hoje nós estamos vendo o jornalismo enganjado. Então você assiste a Globo, a Catanhandê ali, né? O Globo News, você vê o quê? A Miriam Leitão, enganjadas, elas são da esquerda. A Catanhandê, ela deve ser PSDB, ela defende o governo Lula, o Alckmin, essa turma. Por quê? Porque foi que, de alguma forma, gente, é uma lealdade. Por quê? Porque eles estão defendendo quem sustentou eles, quem cuidou deles, abriu as portas para eles estarem ali em evidência. Agora, o que é inadmissível é que eles estão ali por causa de dinheiro, não é por causa de ideologia. Foi por isso que eles se destruíram. Porque olha só, eu tô aqui com meu coração puro e vem esse Flávio aqui, sua máscara vai cair. Meu Deus, você me julga, Flávio, pelo que você é, tá? Só vou te dizer, isso aí está na Bíblia Sagrada. Da maneira que você julga o outro, você será condenado, tá? Então, eu estou deixando bem claro aqui, gente, tá? Tem gente que vem aqui me perseguir, tá? E eu estou aqui com meu coração puro, sincero, obedecendo o Espírito Santo. Tenho uma vida digna com Deus durante toda a minha vida. Tenho origem, venho de uma família abençoada, com testemunho poderoso na terra, e vem esse homem aí. Não estou me vitimizando. Eu estou mostrando quem eu sou e como eu cheguei aqui e como eu comecei a orar e fazer as lives. Agora, você, para mim, Flávio, é um qualquer, tá? Inescrupuloso, um homem do mal, não é do bem. A sua máscara é que tem que cair. Porque você está todos os dias aqui, tá? Você está aqui todos os dias me ofendendo e fazendo, e Deus vai cobrar isso de você, e fazendo pessoas, tá, duvidarem da minha credibilidade. Mas eu tô gostando. Por quê? Porque Deus está me honrando com as visões que Ele me deu. E quem acompanha minhas orações e vê ali as lives que eu fiz, tá? Tá? Então, Flávio, você vai ser execrado pelo próprio YouTube da minha parte. Não sou eu que vou tirar vocês. Eles vão, eu já estou avisando, gente. Eles vão, vocês vão morrer para a internet. Vocês vão ser banidos, é a palavra certa, que nem você é banido de um estado, como vai acontecer com Alexandre de Moraes. Ele vai ter morte financeira e existe morte digital, tá? E Deus vai, olha, daí agora ele, ó, Deus te repreenda em nome de Jesus Cristo, mentirosa. Não, é isso que vai acontecer, tá? Então, gente, vocês que estão aí na internet, entrando por aí e falando e criticando pessoas e falando e julgando pessoas e condenando e chamando pessoas de mentirosas, vocês vão encontrar por aí anjos na internet, pessoas enviadas por Deus e vocês vão maltratar. E está escrito na Bíblia que vai acontecer isso nos últimos dias, tá? Que você vai estar recebendo anjos que nem Abraão recebeu, e você vai estar desprezando e maltratando. E foi Deus que enviou aquela pessoa ali. Só que você está cheio de limitações, cheio de traumas, cheio de doutrinas, cheio de teorias, que você vai desprezar aquilo ali.
e vai perder uma grande bênção, tá? Porque Deus não mudou. Ele diz na Bíblia, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hello! Então, gente, então, hoje, tá? Nós estamos, nós estamos vivendo uma transição na Terra. Nós estamos vivendo um momento, tá? Da implantação de uma nova ordem mundial. E o mundo nosso vai ser dentro da internet. É como se você tem que entender isso. Você hoje faz parte de um sistema, de um mundo virtual. E que o que o Zuckerberg está fazendo, aquilo ali é real. A meta, o mundo vai ser assim. Nós vamos viver assim, nós já estamos vivendo assim. Então, não adianta vocês lutarem contra isso. Agora, vão surgir nesse mundo virtual novo regras, vão surgir comportamentos que vão ser banidos da internet. Então, esse mundo que vem sendo preparado, tá? Ele deixou de ser o mundo real, ele passou a ser o mundo virtual. E nesse mundo virtual vão ser realizados códigos de condutas. Assim, a lei de César vai continuar, só que ela vem para o mundo digital. Entenderam? Então, esse mundo digital aí vai ter as mesmas regras que tem num país hoje, os Estados Unidos. Os Estados Unidos criou uma lei, Magnitsky, que vai banir os opressores do povo brasileiro, que é Alexandre de Moraes e sua turma, que estão dentro do STF. Agora, os governos vão continuar as regras de negociações, mas vai se fechar, gente, para um único governo mundial. Isso aí não tem volta. Os 10 mandamentos da nova ordem mundial que eu li para vocês, que estão lá em, que estão lá no nas pedras guias da Geórgia, que eu li, que eu falei para vocês, os 10 mandamentos, um dos mandamentos é que a Terra deve ter 500 milhões de habitantes, tá? Então, e que tem que ter um tribunal único na Terra, e que tem que acabar com esse funcionalismo público do jeito que ele está, tudo enxuto, tá? Isso vai acontecer e não adianta vocês lutarem contra isso. Essas coisas vão acontecer na Terra, querendo você ou não. E eu estou aqui preparando vocês para isso. Então, hoje, voltando agora no que está acontecendo no mundo, hoje, tá? E outra, o nome não é Bosch com E, é I no final. Então, olha só, gente. Eu hoje sonho em que campo. É que eu estou falando aqui, eu comecei falando a respeito do que está acontecendo com Putin, que Deus mostrou, que eu oro aqui, sonho, e eu tenho dom de visão. Então, Deus mostrou, tá? Deus mostrou que Deus mandou, né? Deus mandou, ai meu Deus, Deus mandou há muito tempo atrás eu começar a fazer oração no Facebook. E quando eu comecei a orar ali, Deus foi me revelando publicamente as coisas que iam acontecendo. Aí eu vim ao mesmo tempo, para o YouTube. Então, aquilo que Deus me revelava lá, eu colocava em vídeos até 7 minutos no YouTube, até que chegou um período que Deus vai para o YouTube. Então, tem revelações
e acontecimentos que estão acontecendo agora, que Deus já vinha revelando lá no Facebook, tá? Então, hoje nós estamos vivendo o que Deus revelou no passado. Gente, eu recebi um vídeo ali sobre São Paulo, o que o Tarcísio está fazendo lá, que ninguém fala. Gente, ele está fazendo, tá? Não, não é feio. Se você vive Deus 24 horas do seu dia, Gilmar, que é o que ele manda. Orar sem cessar, orar em pensamento, tá? E obedecer os mandamentos dele. Agora, se você vive uma vida assim dupla, um pouquinho com Jesus e um pouquinho com Deus, com certeza. Então vamos lá, continuando. O, o que está rolando hoje no mundo, que nós vamos enfrentar e vamos orar agora, é que o presidente Donald Trump está no Oriente, tá? E nós temos que protegê-lo, e eu vi que Deus colocou uma proteção neles. Por quê? Porque nós estamos no final de conquistar nossa vitória, nós brasileiros, e o mundo está em polvorosa. Então, ontem saiu na mídia que o Macron, aquela cena ali, ó, a Brigitte dando um tapa no Macron. Tem dois caminhos de análise ali, que tem a Brigitte, que a gente sabe, é homoafetiva, e aquilo ali foi tipo assim, uma discussão de casal, uma crise entre eles, ou foi de um casal homem e mulher, ou foi tipo assim, ó, um tapa combinado que tem gente que, que vive assim, né? Um tapinha não dói, um tapinha não dói. Não tem uma música assim? Entre tapas e beijos. Então tem gente que a relação íntima deles lá é entre tapas e beijos. E como a relação deles tem as duas versões, é homoafetiva, tá? Tem essa tese, eu fiz uma live, só vou informá-los aqui. Eu fiz uma live de, de uma jornalista francesa que afirma que a Brigitte é homoafetiva, tá? Então, eu estou colocando aqui para os senhores porque existe essa versão, tá? Ela foi até execrada da França, tá? Tem uma jornalista francesa que é da direita, e na época das eleições, tá, da Le Pen, ela lançou isso e disse que os franceses estavam sendo enganados porque o casamento do, do Macron enganou todos os franceses, porque ela, a Brigitte, entre aspas, é Brigitte homoafetivo. Então, gente, aquela cena que está rolando ali no mundo, aquele vídeo do Macron, pleft, pleft, levando um tapa no rosto, aquilo ali, tá? Pode ser uma dessas teorias, tá? Ou brigou com a esposa ali, se ela for feminino, não for homoafetiva, e tiveram uma briga ali, ela pleft, deu um tapa no Macron, ou a teoria dessa jornalista que acusa e que fala que todos os franceses estão enganados porque a mulher do Macron é um professor que se transformou em homoafetivo
E daí os dois passaram a ter se apaixonou pelo Macron e ele por ela, e desde ali começou a relação deles. E é um professor, parece que tem, eu acho que 26 anos ou 23 anos mais velho que o Macron. E é isso. E tá rolando no mundo. Então, vamos orar, porque isso interessa para nós, interessa, porque eu estava orando aqui e Deus mostrou que ia ter uma crise com o Macron no mundo. Deus mostrou o Macron, eu tive uma visão com a Janja, e tipo, eles fazendo um ritual lá para ele se manter no poder e ele vencer essa crise que está aí. Aí depois eu via a outra visão, o Macron, eu via o Macron ah, ah, chegando com as mãos juntinhas assim diante do Papa, Bergoglio. O Bergoglio ainda estava vivo quando eu tive essa visão, e o Papa Bergoglio, e ele pegava e se ajoelhava na frente do Papa, e o Papa virava ele assim, ó, desprezava o Macron, empurrava o Macron. Aí, quando terminou a oração, eu vi o Macron pedindo, por favor, para o Papa, pedindo para o Papa dar atenção para ele, tá? E o Macron simplesmente era rejeitado e empurrado pelo Papa. Aí, quando terminou a oração, eu disse assim, mas tem alguma coisa aí, gente, porque por que que o Papa está empurrando o Macron? Se o Papa Bergoglio criou o Macron é cria dos jesuítas, é cria do Vaticano. O Macron foi criado por eles. E eu perguntei, e eu ainda nessa visão, eu disse, por que que ele está desprezando o Macron? Dali 1 semana, morre o Papa Bergoglio. Aí eu entendi, discernir, que a Bíblia Sagrada fala que é para nós buscar o conhecimento, o entendimento e o discernimento com temor a Deus para nós sermos sábios. Então, eu discerni essa visão que eu tive e eu fiz live comentando. Ah, agora eu entendi. O Macron vai querer, o Papa que vai vencer não vai ser anti-Macron. O Papa que vai vencer vai ser contra o Macron. O Macron vai ser rejeitado, não vai ter poderes políticos com a igreja nesse momento, tá? Não vai ter acesso ao Papa. E o Macron, nesse desprezo dele, tá? Com o Papa novo, ele vai perder poder político e ele vai pedir ajuda, vai se humilhar para a igreja e vai ser rejeitado por ela. Vai passar uma grande crise a França e os franceses. Olha aí, gente, está acontecendo. Então, o Macron, essa cena aí, meu Deus, no momento, gente, você pode achar, o que que tem no mundo da diplomacia, no mundo do jeito que ele está hoje, foi muito grave o que aconteceu com Macron. Esse tapa, para vocês verem que a Bíblia se cumpre, que é a connection que eu quero fazer aqui hoje. O que que a Bíblia Sagrada diz? Que as raposinhas estragam a vinha, e eu vinha falando isso, e a mulher derruba o homem. Por isso que esse canal se chama Síndrome de Eva. Quem derruba o homem cai pela mulher, porque está na Bíblia Sagrada. E eu estou fazendo análise aqui e mostrando para os senhores, tá? Se ela é homoafetiva ou não, ela está ali representando o papel e vestida de mulher. Então, essa cena, num momento desses, que o Macron está indo na Turquia. Entende, gente? O que o Samuel Huntington falou é a coisa mais perfeita, que o choque das civilizações é religioso, que a crise que vai ter no mundo hoje é religiosa, e é.
Então, veja bem, o presidente Donald Trump está indo para o Oriente. O Oriente em polvorosa. Está um momento terrível no mundo hoje, porque a Terceira Guerra Mundial já começou, só que ela está implantando uma nova ordem mundial, um novo sistema, e ela está rompendo drasticamente. A maior economia do mundo está rompendo com esse avanço do comunismo, do socialismo no planeta Terra. A mudança é tão forte porque a China foi gerada pelos Estados Unidos e é como o inimigo, você cria um monstro e ele se volta contra você. É essa narrativa da história verdadeira hoje. Então, os Estados Unidos investiu nos chineses, tirou eles da linha de pobreza e hoje eles estão sendo o calcanhar de Aquiles dos americanos. Mas de tudo isso que eu estou falando aqui, agora o Alexandre de Moraes mandou a PGR, porque ali a coisa é no telefone, mandou a PGR entrar com uma ação o, contra o, o Eduardo Bolsonaro. Ele ele está se enterrando, gente, cada vez mais fazendo isso. Esse tribunal, STF, a justiça brasileira está mostrando a podridão dela, que você, para entrar numa ação no STF, você precisa ter milhões. Olha o nível da justiça brasileira. Ela está ali só para uma cúpula. Se mexer nisso, gente, que agora o presidente Donald Trump vai mexer, e foi o que Deus revelou a vida inteira aqui, que é o meu papel aqui mostrar para vocês a connection com o que Deus me mostrou. Então, Deus vinha mostrando que o Alexandre de Moraes ia se tornar o homem mais poderoso do Brasil e que o presidente Jair Messias Bolsonaro ia ficar desse tamanho e que nas eleições o presidente Donald Trump sofreu fraude, que nas eleições aqui no Brasil o presidente Jair Messias Bolsonaro sofreu fraude, mas Deus revelou que eles voltariam para o poder, e fortes. Agora, uma coisa que eu vou deixar claro aqui hoje, o que Deus revelou, que o presidente Jair Messias Bolsonaro volta agora. Tipo assim, não vai ser em 2026, ele volta antes. Então, eu vou deixar bem dito aqui o que Deus revelou, que já estão lá nas lives. Deus revelou que vai ter uma revolução aqui dentro desse país, um confronto, tá? E ele é liderado pelo general Antônio Hamilton Martins Mourão, e eu vi o Zuco do lado. E quando Deus me mostra a pessoa, é ela. Porque Deus me revela por parábolas. E às vezes ele me mostra claramente aquilo ali. Tá, gente? Então, ouçam o que eu estou dizendo aqui. Nós estamos, a nossa oração, esses dias, eu tenho jejuado toda manhã, porque nós estamos no clímax da guerra. É muito sério o que está acontecendo hoje, tá? Olha só, Marie. Ai, Marie, o Xandão, quanto mais bate nele, mais forte ele fica. Ai, Marie, depois eu quero só uma coisa de vocês aqui, os meus haters, que vocês assumam que estavam errados, tá? Porque cada dia que passa aqui, o Xandão, as coisas estão piorando. E você está sendo enganada, porque vocês não assistem as lives da direita, vocês só assistem da esquerda. Então, nós trabalhamos com fatos. E o que o Espírito Santo de Deus mostra para nós, que, voltando para nós podermos orar,
ao que eu comecei na live. A grande diferença que tem do poder que a China tem, que a Índia tem, que o mundo pagão tem, anticristão tem, tá? A grande diferença é que falta para eles o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó e de Israel, e Cristo, o nosso Salvador, que enviou e envia até hoje para a humanidade o Espírito Santo de Deus, que nos ensina, que nos revela e nos convence da justiça, do juízo e da verdade. Então, gente, essa é a grande diferença. Aí eu pego na literatura, que sempre eu estou citando aqui para vocês, O Choque das Civilizações, de Samuel Huntington, a teoria do Mackinder, tá? Que quem tem o Hardland vence a guerra. Então, vão assimilando essas informações que eu dou para os senhores aqui, tá? Porque isso, exatamente, Esdra, tá? Então, gente, olha só, Rafael, pelo amor de Deus, Rafael, você chegou agora, pegou o bonde andando, vai dar uma ver as profecias lá que estão acontecendo, as visões que eu tive que estão acontecendo, para depois você vir aqui, tá? Ofender. Gente, olha, eu fico triste, porque eu não sou contra vocês, eu não sou contra ninguém, tá? Quem me justifica é o Espírito Santo de Deus, em nome de Cristo e Yahshua Mashiach. Só que vocês estão tão cheios de doutrinas que vocês não estão abrindo os olhos de vocês para o que está acontecendo no mundo por causa do comunismo, por causa do socialismo. E eu estou dentro da escola mais comunista do Brasil, que é o Rio Grande do Sul, Porto Alegre, e eu estou ali sofrendo a pressão dos alunos que tiveram uma formação totalmente socialista. Eles não têm conhecimento da realidade, por isso que eu entendo vocês. Você começa a falar uma coisa que é real, que é verdade, e eles rebatem você, isso aí é que a senhora que pensa. Aí eu levo eles na sala do vídeo e digo, sou eu que penso. Está aí, ó. E eu não estou pegando youtubers nem jornal. Eu estou dando um Google. Eu estou pegando vídeo didático com conhecimento cognitivo. Então, gente, é muito fácil hoje com a internet de nós sermos enganados. A internet, você tem que ter na sua mente que ela está sendo criada para criar um novo mundo, uma nova ordem, um novo estilo de vida. Eu tento mostrar para os senhores aqui a transição, como aconteceu na Inglaterra, com a Revolução Industrial, a primeira. Uma massa, quando surgiu a prensa. Tem fenômenos que aconteceram na Terra e que dividiram a humanidade, mas não porque as pessoas querem, mas porque a ciência trouxe a mudança, que é o que eu falo aqui para vocês do Elon Musk. O Elon Musk foi enviado por Deus. Você nasce na Terra com a permissão de Deus. Tudo que acontece aqui na Terra é permissão de Deus. Agora, você entra numa terra que o homem e a mulher têm uma sentença.
Você entra numa terra que tem uma autoridade aqui dentro. Você entra numa terra que tem um Deus que foi amaldiçoado por Deus. Você entra numa terra que tem o arqui-inimigo de Deus reinando aqui. Então, coloca isso na sua mente, no seu coração, em tudo que você for fazer. Você está numa terra que tem um dono. O dono da terra é Deus, mas ela tem um administrador aqui que está com a glória dela, está com a autoridade dela. É temporário, mas é para nós, é até Cristo voltar. Então, eu estou fazendo a connection para os senhores e mostrando, nós estamos na estátua de Nabucodonosor nos pés. E essa palavra que está lá em Daniel diz que teve a visão do tempo do fim e Deus mandou ele selar o livro para abrir só no tempo do fim. Essa palavra diz que o conhecimento se espalharia nos 4 cantos da terra. E se espalhou. Através do quê? www. O que é o número W para nossa origem lá, que é a língua hebreia? O número 6. O que a internet é hoje? 666. Ai, não vou mais entrar na internet, é do diabo. Então pede para morrer. Por quê? Porque quem está aqui nessa terra com a glória dela é Satanás. Aí Deus teve misericórdia da gente e enviou quem? Cristo, um Salvador. Quem crê em Cristo recebe o Espírito Santo para suportar viver nessa terra. Quem não tem o Espírito Santo, coitadinho, está deprimido, está drogado, é abortista. Por quê? Porque ele é enganado. Ele é criatura de Deus. Ouça o que eu estou dizendo aqui. Se você não aceitou Cristo como Senhor e Salvador, você é criatura de Deus. Criatura. Deus é criador. Se você quer, como Elon Musk, que eu oro aqui, para Deus dar sabedoria, eu oro pelos meus netos, pelas criançadas que eu oro aqui, para eles crescerem em sabedoria e estatura diante de Deus. Por que eu oro assim? Eu oro a oração, eu abençoo as crianças com a bênção do nosso pai da fé, Abraão. Isaac passou essa bênção para Jacó. Essa bênção está sobre a tribo do leão de Judá. Então, a humanidade carrega as bênçãos e as promessas dos nossos pais da fé, dos nossos antecessores, que nos trouxeram até aqui. Só que Cristo veio romper e instaurou a primeira grande nova ordem mundial no mundo. Eu quero que vocês entendam, abram a mente de vocês, o que nós estamos vivendo hoje. Cristo fez na terra. Abre a tua mente. Cristo veio na terra e rompeu com o sistema. Só que você tem que entender algo. A linhagem de Nimrod que tem na terra, que tem origem dos gigantes. Os gigantes que dormiram, fizeram sexo com as mulheres da terra e geraram uma linhagem deles aqui na terra. Ela continua comandando a terra.
E Cristo veio e confrontou essa linhagem. Cristo veio e comprou briga com essa gente, com esse poder pagão da terra, que sacrificava a gente, que sacrificava virgens, que sacrificava crianças para o Deus deles. E é o que eu falei com meus alunos na aula de religião. Vocês acham que esse sacrifício deixou de existir na terra? Alguns inocentes, eu acho que sim. E outros não. Fazem escondido. Eu acertou. Onde que eles fazem isso? Nas sociedades secretas. Por que que eles fazem isso? Para os seus deuses entrarem na terra e se manifestarem aqui. Por que que tem religiões que o guia vem e incorpora no corpo deles? Porque o Espírito Santo incorpora no nosso. O que está escrito na Bíblia Sagrada? Só que tem uns crentes, ai, não é assim. É assim. O Espírito Santo de Deus nos transformou na igreja ambulante dele na terra. A igreja de Deus, com a vinda de Cristo e com o Espírito Santo, ela passou a andar por toda a terra. Ai, que coisa linda! Você aceita Cristo? O Espírito Jesus disse, Yahshua Mashiach, Cristo, eu enviarei da parte do Pai o Espírito Santo sobre vós. Então, o mais importante hoje é você ter o Espírito Santo. Deixa eu ver que horas são. Já vou orar. É você ter o Espírito Santo. E finalizando aqui, de tudo isso que nós estamos vivendo aí hoje, tá? De tudo que está acontecendo nesse mundo aí, hoje vocês viram, o presidente Donald Trump, Deus me mostrou, o Elon Musk, o presidente Donald Trump, foram escolhidos por Deus, foram enviados por Deus, e Deus me revelou, ó, só que tem coisas que Deus me revela que eu vou discernindo aos poucos, não tô nem aí, Deus mostrou, Ele que faça. É assim, gente. Quando você tem relacionamento com Deus que é íntimo e verdadeiro, o amor está escrito na Bíblia Sagrada. O amor de Deus lança fora todo medo. Eu não sou medrosa, eu sou corajosa. Porque está escrito na Bíblia Sagrada, está lá no Apocalipse. Os covardes não entrarão no reino dos céus. Os feiticeiros não entrarão no reino dos céus. Os mentirosos não entrarão no reino dos céus. Os adúlteros não entrarão no reino dos céus. Os efeminados não entrarão no reino dos céus. Os glutões não entrarão no reino dos céus. Aquilo lá não é brincadeira, não. Quem estuda como eu o poder da palavra, ensina, eu estou ensinando lá para os meus alunos, sinônimos, antônimos, parônimos, homônimos. Ontem eu dei 30 exercícios para eles, com frases, o paralelo. Se animaram tanto naquela aula, por quê? Porque eles querem aprender. Eles não querem copismo, eles querem raciocinar, eles querem pensar. E comentei das redações deles. E eu sou sincera, eu falo a verdade. E eles gostam. Tá? E ontem eu mostrando para eles o poder da palavra. Aí, não, às vezes, eles colocavam o antônimo direto daquela palavra ali, colocando um afixo, os afixos, que é um prefixo e um sufixo, e não combinava. Aí eu fazia eles raciocinarem. Aí você tem que fazer o quê? Procurar o quê?
Aí a menina gritava a palavra. O que é isso? Sinônimo. Então, eu mostrei para eles, eu disse, por isso que nós precisamos preservar, e vocês são a geração, o valor da palavra. Por isso que nós temos nossos tribunais, e que a gente descobriu que isso aí é ideia de quem? Michel Foucault, Derrida, Guattari, que são os últimos filósofos que enxugaram o sistema para a cultura woke. Eles criaram a teoria do rizoma. Dá um Google aí, vai ler essa teoria, que é o que essa geração é. Galinhos fracos da raiz. O que é rizoma? Raiz. E nós somos o quê? Turururu. Os troncos. Nós somos troncos garbosos, que têm folhas e que dão frutos. E agora, finalizando, nesse sistema, se você que está aqui comigo, e que eu estou ensinando todas essas coisas, se você não tiver o Espírito Santo, se você não estiver dando frutos, você será cortado. Te prepara. Serão cortados da terra. Aí decide, quem é o dono da tua alma? É Deus ou é Lucifer? Para finalizar, Deus, em nome do Espírito Santo, em nome de Cristo, que é Yahshua Mashiach, Deus me revelou, me mostrou em visão nas orações. E o Zuckerberg tem tudo lá. As visões, desde que eu comecei na internet. O Alexandre de Moraes cresceu 1 metro, 2 metros, 3 metros. E na visão que eu ia descrevendo, que eu ia vendo, o anjo estava ali com uma trena. Tum, tum, tum. E eu olhava assim, 1 metro, 2 metros, 3 metros. E ficava, e o presidente Bolsonaro ia diminuindo. Tchum, e ficava, que cabia na palma da minha mão. Aí depois eu via uma multidão no mundo inteiro. Onde o Bolsonaro ia, aquela multidão em volta dele. Aí eu olhava assim, o Alexandre de Moraes era uma carta de baralho. Aí o anjo pegava ele assim, aí fazia assim, ó, tchum, e jogava fora. E olhava para mim e dizia assim, ó, ele vai ser descartado pelo próprio sistema do Deep State. Isso, gente, ó, quantos anos tem isso? Quantos anos? E eu venho contando essa visão para vocês. Quando teve as eleições dos Estados Unidos, daí eu via na outra visão a rampa descendo. Então, onde eu fiquei triste de ver alguém falar, mas a Lúcia, a Carmen Lúcia, defendendo a Carmen Lúcia, pessoal da direita, que agora vai começar a querer... Não. A visão que eu tive foi Deus que me mostrou e vai acontecer. Eu vi a Carmen Lúcia, Gilmar Mendes, toda essa corja que está ali. Esses bandidos, roubadores, eles destruíram a justiça brasileira. Eles destruíram, eles estão milionários com dinheiro da trapaça, do roubo. E Deus ouviu o clamor da nação brasileira e levantou Elon Musk, Donald Trump e toda essa gente para nos defender. Deus revelou aqui, quer queira, quer não, quer vocês acreditem ou não, e vai acontecer, e já está acontecendo. Bolsonaro reeleito. Bolsonaro reeleito. Fraude nas eleições. E a vitória vem de fora.
Querem mais que Deus faça o quê? Deus revelou através de mim, com essa sombrazinha toda bonita, toda charmosa, que é isso que vocês não querem, preconceito. Ai, como é que Deus revelou para ela? Eu e Deus, a minha frase é, eu e Deus somos maioria. Eu tenho intimidade com Deus. Eu vivi a minha vida inteira. E o que Deus quis me tirar, Ele tirou. Como Deus quis me provar, Ele provou. E nunca me tirou brinco, e nunca me tirou batom, nunca me tirou maquiagem. Aguenta, que dói menos. Então, gente, o que nós estamos vivendo hoje aqui é um movimento de Deus. O próprio Deep State está derrubando essa gente, não tem volta. Se eles fossem inteligentes e ouvissem as nossas lives, quando a revista The Economist começou a falar mal do Alexandre de Moraes, a falar mal do STF, esses tolos teriam que, entrar em acordo e procurar se safar. Arrogantes, soberbos. Então agora eles vão colher o que eles plantaram. Tá, gente? Não tem saída. Não tem saída. Deus me mostrou aqui, tá? E os meus filhos e a minha família sabem. Até hoje, não tem uma visão que Deus me revelou que não se cumprisse. Nenhuma. Então, ouça o que eu estou dizendo. Nós estamos num processo de transição e vai acontecer. E quando Deus me mostra a pessoa, não tem chance. É ela. Então, Deus me mostrou o General Mourão. Deus está dando uma chance. É uma sentença sobre ele. Eu ganhei a esposa do General Mourão para Cristo. Deus me mostrou a morte dela. Deus me mostrou o Mourão saindo antes do governo. Já aconteceram. E tem tantas outras que já aconteceram que eu nem vou, não dá tempo de eu relatar aqui. Mas essa aí que está acontecendo agora, Deus me mostrou. Eu oro por Elon Musk, por Donald Trump. Tem atas de 2014 de perseguição na escola que eu falava que o Bolsonaro, que o presidente Donald Trump ia vencer e que o Bolsonaro ia ganhar no Brasil. E as fanáticas, idólatras, ideológicas, coitadinhas, professoras inocentes, que acreditaram que o Lula ia chegar no poder, ia mudar a história da vida delas, do salário delas, coitadinhas. Hoje estão até na reserva e não viram. Piorou. Entrou esse governador homoafetivo que hoje colocou outros homoafetivos para controlarem a educação no Rio Grande do Sul. Eles da cultura woke estão implantando a cultura woke dentro da escola do Rio Grande do Sul. Não fosse suficiente implantar o comunismo, tá? Ele trouxe secretários, ele não conseguiu, olha só, os gaúchos, a educação do Rio Grande do Sul, por esse governador, ele puxou o puxadinho dele para controlar a educação do Rio Grande do Sul. Quem controla a primeira CREA é o homoafetivo. Vocês acham que eles vão nos respeitar? Olha o que ele fez. Colocou alguém do time dele. Aí vem dizer que essa gente não faz nepotismo, que é o que aconteceu com a justiça brasileira. Abram as contas das esposas. Gilmar Mendes em Portugal. Essa gente está milionária. Vende ações, tomaram conta. É o filho do filho. Eu sou cria das universidades, eu passei pela Federal.
pela URGS, pela Federal de Minas, pela Federal do Rio de Janeiro. Já tinha jovens ali que sabiam, ai, vou ter que ir para Brasília, cariocas, surfistinha, bom garotos, estudantes. Pô, cara, eu vou ter que ir para Brasília, meu emprego é em Brasília, mas também vou ganhar bem. Eu vim todo fim de semana para o Rio de Janeiro. Por quê? Porque é o filho, o amigo, a corja toda ali. É contra isso que eu comecei a orar, ó, anos. Só que eu não corri para os homens, eu corri para o altar de Deus. E quando a corrupção entrou dentro do exército brasileiro, eu corri para Deus, mas eu olhei na cara deles e disse: vamos ver se o altar do Edir Macedo, que vocês perseguem todo mundo e chamam de ladrão, quem é mais ladrão? Vocês ou eles? Porque eu vou lá no altar dele pedir justiça para Deus, o que vocês estão fazendo com a carreira do meu marido, do Walter, dos garotos que são zeros de turma e não estão sendo promovidos generais, porque está indo a curriola de vocês. Porque vocês estão corrompendo, colocando o amiguinho do amiguinho, estão cedendo para o socialismo e para o comunismo. Ficou furioso comigo, mas ele lembra, General Cerqueira. Olhei bem nos olhos dele. E ele saiu me xingando. Eu nunca me esqueço que ele fez assim com o braço. Eu olhei bem nos olhos dele e disse: vamos ver, quem é mais ladrão? Quem é mais desonesto? Então, gente, não é brincadeira o que nós estamos vivendo aqui hoje. Deixa eu ver que horas são. Oi, deixa eu ir embora. Então, vamos orar, tá? Isso que vai acontecer. O presidente Jair Messias Bolsonaro, segundo a visão que Deus me deu, eles vão todos presos. A Carmen Lúcia tocou na nossa Constituição. Se botar na balança, ela fez pior que o Alexandre de Moraes. Tá? Ela abriu um precedente que deve ter feito os antigos deputados e senadores se mexer lá no túmulo. Tá? De tão grave o que ela fez. Ah, vou dar uma pausa cínica. Agora vem a conta. Não tem volta. Porque os americanos nos geraram. Essa igreja que está aqui é poderosa no Brasil, é cria dos Estados Unidos. Nós somos cria dos americanos. Tá? Nós somos os filhos deles. E americano não deixa, não abandona seus filhos. Oh, glórias, aleluias. Americano não abandona o barco, tá? Eles vão nos defender porque nós somos gerados pela Igreja dos Estados Unidos, tá? E finalizando, presidente na parte política, na parte bélica militar, ele precisa fazer lançamentos em Alcântara e lá em Natal. Por quê? Porque aqui Alcântara está a 250 quilômetros da linha do Equador, pertinho, é menos gasto de combustível. E aquela de Natal está perto da Guiana, está perto da Venezuela, é ponto estratégico militar, também para lançamento de foguetes, mas para se defender do inimigo. Então, gente, ele não vai deixar, tá? Só para você ter noção da geopolítica por trás, que é a connection que eu faço aqui com os senhores. Os Estados Unidos, porque tem que ter interesse. Então, ele tem interesse porque nós somos cria deles como igreja. Eles têm interesse por causa da geopolítica, porque aquele lugar é ponto estratégico para eles não serem atingidos. Imagina
O Lula dá aquilo ali para os chineses e para a Rússia. Tá maluco? Não pode acontecer isso. Então, juntou, como se diz, a vontade e a fome e a vontade de comer. Então, nós estamos num momento único no mundo. Então, não tem saída. São vários fatores que estão levando, tá? O Eduardo Bolsonaro lá agilizando, por quê? Porque ele é brasileiro. O presidente Donald Trump, o Figueiredo, filho do general Figueiredo, que foi a memória que os americanos têm dele, foi um grande general, tá? Ele é neto, filho não, ele é neto. Então, Alan Santos, um garoto do povo. Então, não tem para a esquerda, não tem para esses juízes por onde correr. E aqui dentro, todo mundo sabia do judiciário, da corrupção deles, tá? Só que o sábio, ele não vai para a justiça lutar ali sem poder. O que o sábio faz? Foi o que eu fiz. Me afastei para ter poder de Deus. Paguei o preço de não ter dinheiro a minha vida inteira, tá? Mas chorei no altar de Deus, entreguei meus inimigos no altar de Deus. E hoje a justiça está vindo. E por trás da minha vida, eu fui juntando um exército de pessoas, não muitas, mas que acreditavam na minha causa e pegavam ela e ficavam orando, e ficavam jejuando, sem contato comigo, porque eu não gosto de ter contato, sabe por quê? Porque mulher é fofoqueira, mulher é histérica, mulher tem o diabo inimigo dela. A Bíblia manda, vigia e ora. E foi o que eu fiz a minha vida inteira. Tanto que hoje já tem gente aí que tá assim, ó. Não vocês que não me conhecem, mas quem me conheceu sabe, uma mulher discreta, uma mulher que cuidava dos filhos, ia para a igreja, uma mulher que só vivia em função da família e do marido e dos filhos, e eles não viam que eu estudava, que eu lia muito e buscava muito o poder de Deus. E hoje, eu só ficava na butuca, como diz, olhando eles e pagando o preço e vendo a minha família sofrer por causa deles. E eu dizia assim, vai, um dia, meu Deus, vinga. E chegou esse tempo, tá? O sábio come quieto. O sábio não faz alarido. O sábio só aparece na hora que ele tem que aparecer. Sabe por quê? Porque o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Quem me deixa sábia? O Espírito Santo de Deus. Quem me faz ser uma mulher diferente? O Espírito Santo de Deus. Quem te deixa, sobre todos os aspectos, uma bênção na terra? O Espírito Santo de Deus. Então, o conselho que eu dou para as mulheres e para vocês, busquem o Espírito Santo. Porque o que está vindo aí no mundo não é mole, não. Tem que ter o Espírito Santo para você suportar o que vai acontecer nessa terra. Tá? Não é mole, não. E o Brasil, para finalizar, vai ser livre. Nós vamos fazer uma transformação nesse Brasil. Por quê? Porque quem venceu aqui foi a igreja. E a igreja não pode ser mentirosa, não pode ser trapaceira. A igreja tem que ser santa. A sua roupa sem mácula, sem sujeira. Tá? E nós somos, que eu tenho falado aqui, que o Espírito Santo tem me dito, nós somos a resistência no mundo. Tá, gente?
tá? Então, o nosso Salvador é Deus, mas ele deu autoridade para quem? Para Cristo nos salvar. Então, não existe, ouça o que eu estou dizendo, você não existe sem Cristo. Sem Cristo, você não é enxertado na árvore do judeu. Cristo é leão da tribo de Judá. Cristo é filho da Virgem Maria, com o Espírito Santo. Se nós perdermos isso, e é isso o plano mundial, nós deixamos de existir. Só que a boa notícia, Cristo volta antes para nos tirar da terra, que é o que está escrito na palavra. Ele vive e ele voltará. Então vamos orar. Vamos orar que eu tenho que ir para a aula. Meus aluninhos estão lá esperando, coisas mais bonitinhas. E agora eu sou diva deles. Ai, gente, Deus é maravilhoso. Melhor coisa é ter Deus. É confiar em Deus. E eles ficam me perguntando. Eu gosto quando eles vêm. Professora, é verdade que a senhora vai fazer 60 anos e vai fazer uma festa para nós? Mas, professora, a senhora não parece. Ai, obrigado. Eu gosto de ouvir isso, que eu não pareço ter a idade que eu tenho. Então, gente, olha só. Vamos orar que eu tenho. Que horas são? Quanto tempo? Uau! Falei demais. Então, eu vou entregar a vocês. Que esses dias, gente, eu tenho orado aqui, não se preocupem, né? Mas eu tenho que apresentar essas autoridades, ainda mais que elas estão aí. Então, vamos orar. Adorado Deus, em nome de Yahshua, eu me apresento diante de Ti, porque o Senhor é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó e de Israel. O Senhor é o Deus de maravilhas. Eu venho te entregar este dia, Senhor. Pai, eu venho entregar, Senhor, essas pessoas que estão aqui comigo, o presidente Donald Trump, ó Deus poderoso, o presidente Jair Messias Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro. Ah, Senhor, como eu agradeço que o Senhor me revela as coisas. O Senhor mostrou que eles iam atrás na visão do Eduardo Bolsonaro e realmente aconteceu, Senhor. O Alexandre de Moraes, Deus, com a sua fúria, com o seu ódio, já se levantou contra o Eduardo Bolsonaro. Tô sem a saia. Ai, meu Deus. Deixa eu botar aqui. Oh, glorioso Deus, obrigado, Senhor. Eu amo, Senhor, que, Deus poderoso, o Espírito Santo me avisa, Senhor, em nome de Yahshua Mashiach, adorado Rei dos Reis, eu me alegro quando acontece isso, Senhor, porque da minha mente eu não lembraria disso, porque, Senhor adorado Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Pai, nós estamos vendo aí essa movimentação, e o Senhor tem mostrado, e o Senhor já revelou antes, porque a Tua palavra se cumpre nas nossas vidas, o Senhor revela antes aos céus o que está por vir, Pai, o Senhor nas visões me mostrou, porque, Senhor, só o Senhor sonda meu coração e sabe a sinceridade, oh Deus, de como nós temos esse relacionamento, Senhor, Deus, de acordo com a Tua palavra, por isso, adorado Deus, eu te apresento essas autoridades, que o Senhor cubra eles com Teu manto santo, Pai, esse domo que está sobre a família do Elon Musk, Senhor, do seu clã, a sua mãe, May, eu te apresento o seu pai Aaron, o Javier, oh Deus, a Gabriele, os outros filhos, Deus poderoso, as esposas, o Liwex, a Liz, o Theo, a Zoe, oh glorioso Deus, o Kimball,
a Tosca, seus filhos, oh Deus poderoso santo, Elon Musk, as suas empresas, os seus negócios, ah Deus, as decisões que ele tem que tomar, ah Senhor amado, Rei dos Reis, eu sei que o Senhor esses dias, Senhor, está colocando uma certeza no coração dele, uma alegria, oh Deus poderoso, Rei dos Reis, o Senhor está, Pai, preparando ele, amadurecendo ele, Pai, para as coisas que são o teu plano nessa terra, em nome de Yahshua Mashiach. Oh Deus, eu abençoa ele, Senhor, e livra de todo mal, porque eles estão todos debaixo desse domo, assim como o clã do presidente Donald Trump nos Estados Unidos. Oh glorioso Deus, guarda a ida dele lá, Senhor. Nós sabemos, Pai, que o inimigo, Pai, está tramando algo, Senhor, contra ele, em nome de Yahshua Mashiach. Pai, que o Senhor dê olhos de águias a ele, dê, Senhor, a ele, Pai, a graça, a sabedoria, e, Pai, esse escudo, esse proteção, é como se o Senhor colocasse ele dentro de um cubo, Pai, que é com vidro grosso, Pai, como a cúpula aquela do Papa, para ele andar naqueles lugares, mas ela é invisível, como um domo. Oh, glorioso Deus. O Senhor está colocando como uma proteção no presidente Donald Trump para ele não ser atingido, Deus, porque ele está num terreno minado. Oh, Deus poderoso, santo, Rei dos Reis. Pai, oh Deus, eu te apresento Putin, Senhor, tira dele, Pai, o ódio, a ira que ele está, Pai, porque tentaram contra a vida dele. Pai, ele vai com tudo contra os Zelensky, mas, Pai, tem misericórdia daqueles jovens, Pai, daquelas crianças que estão sendo raptadas lá para ser enviada na guerra. Tem misericórdia, Senhor. Oh, glorioso Deus dos ucranianos, eu sei que eles estão com medo, eles estão desesperados, porque eles sabem que eles perderam a guerra, mas que aquele ditador que está ali na frente, orgulhoso, aquele palhaço que foi colocado ali como marionete do sistema, destruiu uma nação inteira, Pai. Oh, glorioso Deus, e era contra isso, Pai, que nós aqui, Pai, que temos intimidade contigo, oramos pelo Brasil. Oh, glorioso Deus, e o Senhor encontrou uma igreja aqui fiel a Ti, que clamou, Pai, esses anos todos e pela fé obteve a vitória, porque nós cremos, Senhor, assim como a Argentina com Javier Milei. Oh, Deus, eu te apresento, Senhor, a minha família, meus filhos, a Paola, o Renato e o Rão, o Luizinho. Oh, Deus, a minha neta Zoe. Oh, Deus poderoso. Ah, Senhor, Edilene, a Claudete, a Lucimar, os filhos da irmã Ivete, a Gabriele, o Newton, oh, glorioso Deus, a Isabelle, o Lucas, a Yara, a Liz e o Theo, a minha cidade, os meus irmãos, os meus amigos, oh, glorioso Deus, a herança que o nosso Pai deixou para nós. Eu te apresento, Senhor, o Rio Grande do Sul, a diretora, Senhor Silvia, as colegas, os meus alunos. Oh, glorioso Deus, Rei dos Reis, oh, Senhor adorado, tem misericórdia das nossas vidas, Senhor. Oh, glorioso Deus, adorado, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, oh, maravilhoso, Hamashia lá, Maralachaias. Pai, o Senhor está colocando uma chave na mão do Elon Musk, oh, Deus poderoso. Ah, Senhor, porque a porta que o Senhor abre, ninguém fecha, e a porta que o Senhor fecha, ninguém abre. Pai, o Senhor está dando uma chave para ele abrir algo, Pai, em nome de Yahshua Mashiach, e eu te agradeço, Deus, nesse momento, Pai, que nós estamos libertando o Brasil dos nossos inimigos. Obrigado, Deus, que as visões que o Senhor deu estão se cumprindo. Eu te agradeço, Senhor Deus. Oh, glórias, glórias, e eu me alegro na tua presença e te glorifico e te exalto. Oh, glorioso Deus, poderoso Santo, Rei dos Reis, toca no General Mourão, Senhor, para ele, Senhor, se libertar, Deus,
dessas amarras que tem na vida dele, Pai. Oh Deus poderoso, que ele pense nos seus familiares, nos seus netos, nas outras gerações que vão estar, Senhor, amaldiçoada nessa terra, Deus, porque o nome dele, Senhor, vai para a lama se ele não fizer algo. Em nome de Yahshua Mashiach, Deus, em nome de Yahshua Mashiach, eu te entrego este dia, te entrego, Deus poderoso, a minha vida, Pai. Seja feita a sua vontade, não a minha, em nome de Yahshua Mashiach. Nos dá uma palavra, Deus, em nome de Yahshua Mashiach. E eu te entrego essas pessoas que estão aqui orando, todos eles, Senhor, que o Senhor repreenda todo o mal e que o Senhor ouça o clamor deles, Pai, dê uma solução. Em nome de Yahshua Mashiach, cura os enfermos, Senhor, repreende espírito de depressão, de vício, de tristeza, de angústia, eu ordeno, sai todo mal. Em nome de Yahshua Mashiach. Tá, gente, eu tenho que... Deixa eu pegar a Bíblia aqui. Ai, meu Deus. Eu tenho que vir mais cedo, mas é que eu tô nesse processo aí de... Cadê a Bíblia? Ai, meu Deus. Onde eu tava lendo? Onde eu botei a Bíblia? Cadê a Bíblia? The Bible? Bible, yes. Ué, onde está a Bíblia? Tá aqui. Eu tava lendo ela. Tá. Oh, glorioso Deus, em nome de Yahshua Mashiach, nos dá uma única palavra, Senhor. Que daí vocês leem o resto. Entendeu, gente? Deixa eu ver o que Deus deu. Aqui. 17. Deixa eu ver qual. É uma palavra. Então, não sacrifiquem para o Senhor, o seu Deus, um boi ou uma ovelha que tenha qualquer defeito ou imperfeito. Isso seria detestável para ele. Aonde que tá? Deuteronômio 17. Deixa eu ver o que vem no 16. A Páscoa. Oh, glórias, é bênção, é vitória. Então, gente, leiam lá, ó. Deuteronômio 16, 17, 18. O que fala? Fala da Páscoa. Então, nós vamos festejar a nossa vitória e daí nós vamos levar ofertas ao altar do Senhor. Nós temos que levar, que eu falei aqui que nós levaríamos. Então, gente, que Deus abençoe. See you so. Good morning. I love you.